A Argentina vai completar 10 anos com uma inflação acima dos 2 dígitos. E para falar sobre esse ciclo de crises econômicas que o país vizinho vem enfrentando, a gente conversa agora com o nosso convidado, economista e professor do INSPE, Otto Nogami. Professor, boa tarde. Onde está a raiz desse problema que faz com que a inflação esteja agora, se não descontrolada, nesse patamar alto e continua uma inflação alta? Por quê? Onde nasceu isso? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, a origem do problema da Argentina ela está em 2001, quando o governo argentino decretou a moratória. Essa moratória afetou, né, todo o conjunto, todo o setor produtivo da economia, inclusive afugentando muito capital estrangeiro produtivo. Então, o que acaba acontecendo? Ao longo do tempo, começou naturalmente a haver um desequilíbrio entre a capacidade de produzir para poder atender a demanda doméstica. E esse desequilíbrio, então, sempre acaba repercutindo sobre os preços. E aí o grande problema é que, 10 anos depois, os governos nunca se preocuparam em reorganizar o setor produtivo da economia. Então, esse problema vem se alongando, e principalmente em função das disputas políticas. Então, esse desequilíbrio está aumentando cada vez mais, e a Argentina tendo uma dificuldade muito grande, né, principalmente em função da baixa reserva cambial que eles possuem, a dificuldade de importar produtos, importar serviços, justamente para poder atender a demanda doméstica. Sim. Agora, professor, agora é a Roberta que está falando com você. Essa inflação alta, de que forma ela respinga para a gente aqui no Brasil? Que tipos de efeito ela pode ter na nossa economia, já que somos vizinhos e também parceiros? Na verdade, a grande curiosidade nesse aspecto está justamente com relação ao fluxo de turismo. Por quê? Porque a Argentina acabou se tornando um país extremamente barato, ele tem lá seus atrativos, né? Então isso acabou atraindo o turista brasileiro. Então, para eles, isso está sendo bom de alguma maneira, porque está movimentando a economia, e para nós, né, a Argentina acaba se transformando numa opção interessante para que a gente possa aproveitar o nosso descanso ou até mesmo as nossas férias. Professor, nesse preciso momento, a Argentina está apostando no talento do ministro da Economia, que vem do Congresso. Consequentemente, presume-se ele tenha uma relação política que possa acrescentar a sua capacidade do domínio das ferramentas econômicas, né? Porque é sempre importante você convencer os congressistas, o legislativo, até conforme as medidas que ele vem a tomar. Quais são os planos objetivos que o senhor acha que é possível já dizer hoje que o governo tenha para equilibrar as contas do país? Pelo que o senhor citou aí, é uma das razões. Eu acho que a preocupação principal está em combater o preço, combater a inflação, né? Então, tentar controlar de alguma maneira, e para isso, claro, o governo tem suas ferramentas, principalmente no que diz respeito à política monetária. Então, a elevação da taxa de juros seria uma solução, né, para tentar dar uma esfriada, exatamente, né, uma esfriada nos preços, e assim reorganizar a economia, porque o que acontece? Quando a gente tem esse processo inflacionário alto, isso acaba atingindo a população pobre e a população de mais baixa renda, né? Porque, afinal de contas, a inflação acaba tirando o poder de compra das famílias. Então, essa combinação é uma combinação extremamente importante, isso numa medida de curto prazo. Agora, a gente não pode esquecer que existem outras preocupações, como, por exemplo, o próprio desequilíbrio fiscal. Então, o governo tem que ajustar isso rapidamente, tentar reverter o déficit da balança comercial, né, justamente para poder gerar mais dólares, e à medida que ele vai gerando o dólar, isso dá segurança maior para o investidor estrangeiro, que passa a fluir para a Argentina exatamente para poder retomar o processo de crescimento e desenvolvimento. Então, o novo ministro da Economia, que é de origem política, ele vai ser uma peça muito importante justamente para poder negociar com os partidos, né? Porque a gente sabe que a disputa política na Argentina, e essa é uma característica histórica, tá? Ela tem que ser ajustada, né? Então, nada melhor do que um político para tentar convencer, negociar com o legislativo, exatamente para poder resgatar a economia argentina.
Agora, professor, a gente está vendo a população indo às ruas, né? De uma forma geral, essa pressão pode ajudar nos resultados em relação à inflação nos próximos meses? Na verdade, a população argentina ela tem essa característica, né? Então, nos momentos mais críticos, ela vai para a rua, vai bater panela, reclamando, né, por ações efetivas do governo. Então, na verdade, esse movimento, essa ida às ruas, em termos de manifestação, isso é uma pressão muito grande para o governo. Então, o governo ele tem que urgentemente encontrar uma solução de curtíssimo prazo, justamente para acomodar essa inquietação da população, e à medida que você consegue fazer isso, você consegue ter, vamos colocar assim, espaço para poder adotar as políticas econômicas urgentes, né, justamente para tirar a Argentina dessa crise. O importante, professor, também é falarmos sobre o FMI, né? A ministra anterior foi retirada das negociações, algo assim que não é nem cordial, nem sério, né? Com todo respeito, porque, na verdade, ela estava fazendo um desenvolvimento ali dos interesses do seu país, da Argentina, e o presidente pediu que ela retornasse, né? Hoje, a forma de negociação do Fundo Monetário Internacional, do qual a Argentina é associada, né? Ela é diferente do que há 15, a 20 anos, quando o Brasil também passou por tormentos nessa difícil negociação da dívida externa na época? A negociação da Argentina, especificamente com o Fundo Monetário Internacional, ela é um pouco delicada. Delicada por quê? Em 2001, a Argentina decretou a moratória, ela tomou um empréstimo ponte agora em 2018, mas está tendo dificuldade de honrar esse compromisso. Então, isso acaba realmente desgastando a relação. E a gente não pode esquecer de um pequeno grande detalhe, né? A Argentina é o país que possui a maior dívida junto ao Fundo Monetário Internacional. É alguma coisa em torno de 246 bilhões de dólares. Então, isso realmente faz com que o fundo trate a Argentina de uma maneira diferente dentro dessa preocupação, né? Ela já deu calote, já decretou a moratória, criou uma série de dificuldades para negociar com os credores. Então, tudo isso acaba se transformando em obstáculos realmente para resolver esse problema. E como é que essa situação econômica da inflação vem impactando os níveis sociais mesmo da população da Argentina, professor? Toda inflação, o grande problema da inflação sempre é tirar o poder de compra da sociedade. E então, à medida que você tem uma população empobrecida, né, em termos gerais, então isso realmente pega fortemente sobre essa população de mais baixa renda. Tanto é que a gente observa, né, nos aeroportos, as pessoas dormindo dentro de aeroportos para fugir do frio, nas estações de metrô, né? E então a gente sente de uma maneira muito clara esse empobrecimento nos últimos anos. Professor, há pouco a colega Roberta Russo perguntava sobre os impactos no Brasil, né? O nosso relacionamento comercial com a Argentina, ele é marcante, sempre foi historicamente, né? É bom que o seu comprador, né, esteja bem de saúde para poder comprar os seus produtos e manter uma boa relação de balanço comercial aqui no continente de forma tão próxima ali, próximo mesmo a Rio Grande do Sul e tudo mais. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: a concentração urbana da Argentina é diferente do Brasil, né? O Brasil é um país não só muito maior, como descentralizado, com as capitais repletas de pessoas, mas lá você tem Buenos Aires, a área metropolitana, fazendo uma demanda, uma pressão política muito forte. Por isso é muito difícil qualquer governo na Argentina conseguir uma unanimidade, né? O senhor prevê que essa crise ela possa ser resolvida nos próximos, 5 anos? Bom, aí que tudo vai depender, né, de como politicamente o governo vai conduzir isso, né? Porque ele depende muito do legislativo para aprovar determinadas medidas, eventualmente até mesmo medidas impopulares. Então, esse é o grande desafio que o governo tem. Agora, a gente não pode esquecer que já há décadas, né, o governo tem, tem enfrentado dificuldades justamente para, vamos colocar assim, colocar a economia argentina nos trilhos. Então, isso é já um problema que vem desde a década de 60, né? Então, a gente sabe que o conflito político dentro da Argentina é extremamente grande, né? Então, isso, e principalmente também a importância dos sindicatos, né? Então, há necessidade de realmente haver uma negociação ampla,
não só com a população, mas com os sindicatos, com os políticos, né, de tal forma que você, então, possa definir um horizonte para a economia argentina. Agora, considerando o histórico, eu acho que a solução não vai vir assim tão a curto prazo, né? Então, isso vai demandar muito tempo, porque há necessidade de realizar todo um rearranjo, né, do setor produtivo, reorganizar a logística, enfim. Né? Então, existem várias lições de casa que o governo argentino, sem dúvida alguma, terá que fazer. Né? Desde que haja realmente o interesse de tornar a Argentina um país competitivo, como já foi, né, há muitos anos atrás. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelo bate-papo com a gente aqui no Visão. Bom trabalho por aí, até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado pelo convite.